E aí eu assisti aquela mensagem que é muito famosa até, uma mensagem do Paul Washer, né? Pregação chocante, chama no YouTube. E aí eu ouvi aquela pregação e foi ali que expandiu a minha compreensão de pecado. Foi ali que expandiu a minha compreensão da minha dívida diante de Deus. Por quê? Porque essa é uma tentação que o filho do pastor, que o nascido na igreja sofre, é de achar que não é tão pecador assim quanto outros que cresceram em contextos que não conheciam a Cristo. E aqui tem uma matemática terrível, que é, se eu acho que a minha dívida é pequena ou que eu sou pouco pecador, eu acho também que o perdão na minha vida foi pequeno, entendeu? E aí eu amo pouco. Lembra quando Jesus conta aquela parábola? Olha, tinha alguém que devia 500 e o outro devia 50. O Senhor perdoou os dois. Quem ama mais? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? E é óbvio que é quem mais foi perdoado, mais ama. Então, se eu tenho uma compreensão uma compreensão baixa da minha dívida, eu tenho uma compreensão baixa do amor de Deus. Então, foi nesse dia que me deu um estralo do quão pecador eu era. De tipo assim, cara, não tem diferença entre mim e uma mulher que está se prostituindo hoje em algum lugar, ou um cara que está se prostituindo hoje em algum lugar. Não tem diferença, porque a raiz é a mesma. A raiz de pecado, de iniquidade é a mesma. Escolhas, práticas são diferentes, mas a raiz é a mesma. E veio essa convicção muito forte. Então foi quando eu comecei a experimentar de forma mais clara o evangelho, o amor do Pai por mim. E foi quando eu consegui começar, então, a devolver esse amor de forma mais clara, sabe? A gente tem, assim, na igreja, muitas vezes, eu observo, assim, pessoas jovens que são intensos e outros que não são tão intensos. E na maioria das vezes, esses que não são tão intensos são os que nasceram na igreja. E aí você fica, como? O outro acabou de chegar e tem uma entrega tão forte, e esse aqui tá na igreja há 10 anos e não faz nada. Por quê? Porque ele acha que ele foi pouco perdoado. A palavra devocional vem de devoção. Eu acho que é aquele momento que tu expressa os sentimentos a Deus através de um encontro diário, por isso devocional diário. Todos os dias, separar um tempo para ter um relacionamento. Eu acho que esse devocional está ligado com o relacionamento com Deus. Quando eu me encontro com o Senhor através da sua palavra, Ele fala comigo, e quando eu posso falar com Ele através da oração. É muito simples. É algo assim que não pode faltar na vida de nenhuma pessoa, e muito menos de um líder. Por quê? Porque é importante. Eu acho que todas as experiências que líderes tiveram, tanto no Antigo Testamento, Novo Testamento e no decorrer da história, estão ligadas a essa intimidade, a esse relacionamento com Deus. Para mim, a vida de oração, a vida devocional é a base da vida cristã. No meu modo de ver, que eu tenho aprendido e tenho visto, nada pode ser feito sem esse momento com Deus, sem eu estar abastecida ou abastecido da sua presença. Jesus não sofreu como uma vítima, Jesus sofreu como uma escolha de amor que o próprio Deus fez. Às vezes as pessoas falam, mas Azar, não é um pouco masoquista sofrer e sofrer pela fé? Esse sofrimento dos cristãos não é uma coisa meio doentia? Nós não buscamos o sofrimento e nem devemos buscá-lo. Mas eu acredito que nós precisamos aprender do sofrimento. Eu não acredito no sofrimento como uma pedagogia de Deus. Não creio que Deus deliberadamente disse, eu vou fazer meu filho e minha filha sofrerem para que eles aprendam. Eu acredito que o sofrimento é uma contingência do mundo em que nós vivemos. É uma contingência das escolhas que fazemos, seja elas coletivas, sejam elas feitas em comunidade ou não, mas de um mundo que caminha nas circunstâncias que caminha. Mas eu creio que nessa dor, esse sofrimento nos empurra, se a gente puder, para
a presença de Deus, se a gente tiver tempo para fazer espaço, para criar espaço, para nos identificar com Cristo. E é o próprio sofrimento de Cristo que é o nosso maior modelo. O servo sofredor, como ovelha muda, levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele se entrega, ele poderia falar muitas coisas, mas essa entrega. Aí você me perguntaria, nós também devemos nos entregar por Jesus? Sim. Esse silêncio de Jesus não significa um silêncio diante das injustiças, diante da mentira, diante do engano. Ao contrário, a palavra diz: fale, alce a tua voz. Então nós precisamos entender as contingências do sofrimento. Salmo 25:14 diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma outra tradução que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor faz conhecidos os seus projetos, a sua vontade, para aqueles que mantêm uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Precisamos aprender o lamento. O lamento é uma disciplina espiritual. O luto é parte de uma disciplina espiritual que o Ocidente não nos ensinou. Talvez o Oriente tenha mais capacidade de lidar. Tem algumas culturas que quando uma pessoa morre, uma pessoa da família, eles se reúnem vários dias. Tem casas onde a pessoa morre, não é permitido acender o fogo em 40 dias ou alguns dias mais ou menos. Existem alguns rituais para lidar em comunidade com a dor. E a morte solitária? A morte sem pegar na mão da pessoa, sem poder dizer um último adeus, sem poder mencionar o último eu te amo ou eu te perdoo. Eu acho que algumas mortes, elas são mais duras, porque a gente se pergunta, eu não tive tempo de dizer adeus. E essas são difíceis. Eu vivi em algumas circunstâncias quando tinha o ebola, era uma morte muito solitária, muito difícil, e agora nós estamos outra vez, vivemos essa morte solitária. E essa morte é muito dolorosa, mas ainda na solidão dessa morte, nós sabemos que Jesus está presente. E Jesus é aquele que olha para aquele que estava ao seu lado, ainda que era um ladrão, e olha com compaixão. Jesus é aquele que olha para nós com compaixão. E Jesus é o Jesus do último suspiro. Jesus é o Jesus que acompanha as pessoas, que nos acompanha nos nossos últimos suspiros e alento de vida. E eu acredito nesse sopro de vida que vai além de tudo que a gente possa imaginar, de um Deus cheio de compaixão e cheio de amor, que é presente em nosso sofrimento e que nos ensina a transformar o sofrimento em um lugar de aprendizado e de fortalecimento da nossa fé, um lugar de aprender que a nossa fé não nasce do triunfalismo, não nasce da prosperidade. A nossa fé salta da cruz. A nossa fé salta do túmulo que está vazio. A nossa fé está depositada e a nossa esperança está escondida em Cristo. Uma coisa que essa pandemia nos ensinou, voltando aqui até no que eu falei do Simplesmente Crente, a gente tem que parar de querer fazer algo extraordinário, sabe? Pô, eu queria muito fazer um culto, não sei das quantas, ou a nossa conferência, ou quero fazer um canal no YouTube, tal. Isso é tudo muito legal e a gente tem que fazer. Mas, cara, você quer servir? Manda uma mensagem para um grupo de pessoas falando, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Você precisa conversar? Eu tô aqui, sabe? É essa coisa do mais comum ali. Então, assim, é algo extraordinário, mas que flui do comum. Então, eu queria desafiar as pessoas a fazerem coisas comuns, como marcar um café com alguém. A gente não pode aglomerar, mas uma pessoa vir na sua casa pode, entendeu? Sim. E a igreja é feita assim, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, entendeu? Eu diria, faça o mais comum, mas com o coração cheio de vontade de glorificar a Deus, de servir o próximo. Os países onde a igreja é perseguida e onde a igreja mais cresce, não tem aglomeração, né, cara? Não tem nunca.